Fala galera, Felipe aqui na área. Bora entender um pouquinho sobre estrutura de mercado, como a gente vai estar interpretando, tá? Esse aqui é um tema bem importante para a gente sempre estar fixado na cabeça, né? O que é um movimento de impulsão, o que é um movimento corretivo, o que é um pullback. Para isso a gente precisa entender a estrutura de mercado, tá bom? Então vamos lá, papel e caneta na mão. Para mim isso aqui é uma das aulas fundamentais que você precisa ter em mente, ok? Então vamos lá, quando a gente está trabalhando dentro de um flow, né, dentro de uma estrutura de alta, o preço ele vem fazendo topos e fundos ascendentes, certo? E eu tenho a minha protegida aqui, né? Eu tenho o meu fundo, tá? Esse fundo ele é forte, por quê? Por que ele é forte? Por que ele é protegido, galera? Tá? Aqui ele é protegido porque ele cumpriu com o papel dele, que é romper topo. Então, quando eu estou trabalhando dentro de um swing low, tá? Dentro de um fundo mais baixo, né? Dentro de um swing low, tá? E dentro de um swing high, que esse fundo gerou esse topo aqui, né? Esse swing high, esse topo mais alto, ok? Eu tenho já minha target, né? Porque quando a gente está num flow de alta, o que acontece? Os topos eles são levados, tá? Então esse topo aqui, esse cara, ele é fraco e ele tende a ser levado, tá? Esse aqui é um topo fraco, ok? Então eu estou trabalhando dentro dessa estrutura, dentro desse fundo que gerou esse topo, tá? Fez quebra de estrutura. E tudo o que acontece nesse interno a gente chama de movimento corretivo, nós chamamos de pullback, tá? Porém, no entanto, todavia, entretanto, o que acontece? O meu fluxo aqui, né, a minha subestrutura, você percebe que ela está vendedor? Ela está desalinhada, ok? Então, se eu quero comprar algo, galera, o que eu quero comprar? Eu quero comprar algo barato, algo descontado, tá? Então, eu quero comprar algo abaixo dos 50%, tá? Abaixo dos 50%, porque aí a gente vai estar numa região de desconto e teoricamente o preço ele vai estar barato. Então a gente precisa só que o quê? Que o meu fluxo ele esteja alinhado para comprador. Então o preço ele precisa armar um choque, ele precisa mudar o caráter dele, ele precisa corromper topo. Aí sim eu tenho a minha expectativa de que esse topo ele tende a ser elevado, porque teoricamente esse topo ele é fraco e quando você está num flow de alta, os topos eles são levados. Então eu preciso que o preço ele arme um choque, ele mude o caráter. Antigamente o flow aqui ele estava de baixo, mas apenas um movimento corretivo, ok? Aí eu tenho um change of character, tá? Eu tenho uma mudança de caráter, o preço ele vem, mitiga uma região de demanda, aí sim, né? Eu tenho expectativa de que o meu topo ele seja elevado, tá? Por isso que eu preciso que o meu fluxo ele esteja alinhado para a compra. Aí sim eu tenho a minha narrativa que esse topo ele seja visitado e ou mesmo ele seja rompido, porque quando nós estamos em uma estrutura de alta, o preço ele faz um movimento de impulsão, faz um movimento de correção, né, para dar mais um movimento de impulsão. Tá? Então, por isso que é mais importante você analisar o contexto, se é um movimento corretivo, né? Se esse fundo ele cumpriu com o papel dele. Tá? E por que esse cara aqui, esse topo, galera, ele é fraco? Por que esse topo ele é fraco? Porque ele não cumpriu com o papel dele. Né? Ele não cumpriu com o objetivo dele, quer romper fundo. Né? Então, quando ele não faz esse papel, ele acaba se tornando alvo, ele acaba se tornando objetivo. Então, aqui a nossa narrativa é que esse fundo ele é protegido, né? Porque ele cumpriu com o papel dele. Você está num flow de alta, ok? E teoricamente esse topo ele tende a ser elevado, né? Porque você está trabalhando a favor da tendência. Então, isso aqui, essa queda é apenas um movimento de pullback, um movimento de correção. Tá? Se fosse pelo lado da venda, seria o contrário, né? Eu tenho minha protegida, né? Eu tenho meu swing high aqui em cima, eu tenho o meu topo, ok? Tudo que acontece no interno é um movimento de correção, né? Para continuar o movimento de impulsão. Por isso que os nossos objetivos são em topos e fundos, né? Quando eles não cumprem com o papel dele, ok? Então vamos para o exemplo aqui, aí vocês vão conseguir compreender, tá bom? Vamos lá. Eu estou aqui no gráfico de 4 horas, olha só que estrutura bonita, tá bom?
Então, o que a gente já consegue perceber aqui? Que a gente está num flow de baixa. Por que a gente está num flow de baixa, né? Eu tenho aqui a minha mudança de caráter, né? Eu tenho o meu change of character aqui, tá? O preço ele mudou a sua estrutura, o seu fluxo, tá? Por que você teve uma mudança de caráter aqui? Porque ele conseguiu o topo, né? Ele conseguiu romper o fundo, tá? Antigamente você estava aqui num flow de alto, o preço estava quebrando estrutura, né? Você tem aqui BOS, né? Break of Structure, né? Porém, entretanto, o que acontece? O preço, né? A tendência ela reverteu, tá? Você teve uma mudança de caráter aqui, tá? E agora você está trabalhando dentro de um topo e um fundo. Você está trabalhando dentro dessa minha high, né? Dentro desse meu topo mais alto, ok? Está trabalhando dentro desse meu topo mais alto, ok? Dentro desse meu swing high, meu topo mais alto, ok? Então aqui é a minha protegida. E tudo que acontece no interno, né, é um movimento de correção, tá? Então agora você está trabalhando dentro desse fundo. Então vai começar um movimento corretivo referente a essa pernada de baixa, né? Então, como esse topo ele é forte, ele conseguiu cumprir com o objetivo dele, que é quebrar fundo, né? Então tende o que acontecer? Virar comprador, mas é tudo um movimento corretivo, porque esse fundo ele tende a ser visitado ou levado, tá? E outra, né? Se você está procurando vender, você quer vender algo caro, né? Então a gente espera um movimento corretivo acima dos 50%, né? E olha só, eu tenho uma região de oferta lá na região premium, numa região que o preço ele está caro, né? Então quando o preço ele acaba visitando essa região de oferta que tem vendedor, acaba realmente entrando venda, né? E obviamente eu vou ter uma contraestrutura, tá? Eu vou ter uma contraestrutura. Agora começa, tá? Um movimento corretivo referente a essa pernada aqui, referente a esse topo, né? Esse fundo, tá? Esse fundo aqui e a esse topo. Então, se eu quero comprar algo, eu quero comprar algo abaixo de 50%. Porém, no entanto, entretanto, né, na macro tendência, é claro que você pode pegar um movimento corretivo aqui, mas o porquê que você não espera que o preço lhe faça isso aqui? Porque esse fundo aqui, ele é fraco. E por que ele é fraco? Ele acaba se tornando target, alvo. Porque ele não conseguiu romper essa higher, né? Conseguiu romper esse topo aqui. Então por isso que quando o fundo ele não cumpre com o papel dele, que é romper topo, né? Ele acaba se tornando objetivo, ok? Bom, espero que você tenha entendido, né? O que é uma estrutura de mercado. Então por isso que é importante você saber isso da macro tendência. Isso equivale para todos os times frames, né? Então, por isso que é importante você entender o conceito, né, de estrutura de mercado, se é um movimento corretivo ou se é um movimento de impulsão. Isso aqui é apenas um movimento de correção, ok? Se fosse pelo lado da compra, seria o contrário, né? O fundo ele cumpriu com o papel dele, que é romper topo, né, romper o último topo. O que acontece é que esse topo ele tende a ser levado. Aqui nós estamos analisando por parte da venda. O fundo ele tende a ser levado, até que de fato isso possa acontecer, tá bom? Então por isso que é importante você entender a estrutura do mercado. Espero que você tenha entendido essa aula, gostado, curta, compartilha, se inscreva, entra no meu canal Telegram para mais análise e também dicas sobre o mercado de criptomoedas. Tamo junto, forte abraço e é nóis. Target on my back, lone survivor.